sexuais das mais diversas. Quais as que mais chegam aqui no teu consultório? Relações de amizade e relações de pais e filhos, especificamente mães e filhos, né? Então, geralmente a gente observa quando a gente vê um perfil mais narcisista, que é aquela pessoa que exige demais, às vezes ela coloca assim, eu fiz tudo para você, e isso vem desde a infância, né? Então, geralmente cresce uma pessoa ali dependente emocional, ou seja, ela teve uma carência da presença e do afeto na infância, e aí quando ela se torna adulta, ela continua precisando demais do outro. Quando a gente vê que está excedendo, né, essa interação, a gente realmente está dependendo muito do outro. Quando a gente só consegue se sentir bem, seguro e em relação também à autoestima com a aprovação do outro. Né? Às vezes a gente vê isso, por exemplo, em adolescentes, quando elas querem combinar roupa, perguntar que roupa vai, de não escolher a própria roupa, mas quando a gente vê um adulto, né, muitas vezes também nas relações de trabalho, será que o meu trabalho está bom? Será que o que eu fiz está suficiente? Então ele precisa da aprovação do outro. Às vezes nas relações de amizade também, se o outro não aprova, a pessoa não consegue ter autonomia, não consegue se sentir seguro o suficiente de dizer assim, não, mas eu vou fazer dessa forma, eu acho que dá certo. É diferente de não entrar em conflito, né? Às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, e ali naquele momento cede para não entrar em conflito. Mas nessas situações a pessoa só consegue fazer se for do jeito que o outro achar melhor, que o outro aprovar. E aí nem precisa falar, né? É prejuízo na certa, no trabalho, na vida pessoal, enfim, né? Como é que a gente faz para tentar se desvincular, mas claro, mantendo ainda essa amizade, esse relacionamento, o respeito entre os indivíduos? Pois é, porque muitas vezes a pessoa começa a perder a sua identidade. De tanto que ela faz ao gosto do outro, ela começa a se esquecer de como ela era. Tudo bem terminar uma relação de amizade, uma relação afetiva e a pessoa sofrer, mas ela saber quem ela é, além dessas relações, né? Então, quando a gente pensa assim, qual é o melhor caminho, é ela buscar o autoconhecimento. Muitas vezes ela precisa da psicoterapia para poder se redescobrir, muitas vezes descobrir outros gostos, uma nova forma de olhar para si, mas é importante que ela saiba quem é, que ela conheça a sua identidade, para que ela não desenvolva, né, ou tire, se ela tiver, essa dependência emocional. E quando um terceiro, né, a gente está de fora e nota que naquela relação tem alguém que está se doando muito ou está dependendo muito do outro emocionalmente. O que é que a gente tem que fazer, né? Quem está de fora querendo ajudar, né? O amigo, o colega, enfim, o parente. É importante ajudar. Se você está vendo que uma pessoa está numa situação, porque às vezes a própria pessoa não vê, né? Então é importante chegar com muito cuidado, com muito manejo, demonstrando apoio, demonstrando carinho, né? Que está ali disposto a ajudar, que essa pessoa pode contar com ele, para tentar auxiliar essa pessoa, né? Às vezes a gente sabe que tem pessoas que não querem escutar, que não querem ver, mas nem por isso a gente deve deixar essa pessoa de lado, né? É importante estar ali, olha, isso que essa pessoa está fazendo não está legal, como é que você está se sentindo em relação a isso? Porque às vezes é um auto-questionamento que a pessoa faz, né? Eu consigo viver sem essa pessoa, o que essa pessoa está fazendo era meu projeto de relacionamento que eu queria, essa relação de trabalho, essa relação afetiva, essa relação familiar, é dessa forma que eu me vejo vivendo por muito tempo, não é? Porque às vezes a gente tem uma pessoa, por exemplo, um pai e uma mãe que tem uma forma mais tóxica, mais afetivamente negativa de lidar, e você não vai mudar a pessoa, mas você pode mudar a forma como essa pessoa te atinge. Então, colocar limites, colocar barreiras, sabe? Dar uma certa distância que não seja de romper, mas estabelecer limites. Então, é um processo que você vendo uma amiga, você pode, né, conversar com ela, abrir os olhos em relação a isso. Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero estar em um relacionamento, seja como for, eu quero estar em um relacionamento. E às vezes vão aguentando coisas, e no início são descobertas, né, novidade, e aí ela vai deixando passar. E de repente, quando ela se dá conta, já ficou bastante desagradável, mas ela também já faz tanto tempo que eu estou com essa pessoa, não vou mais deixar. Então, na verdade, a gente tem que avaliar toda e qualquer relação, seja, né, afetiva, do trabalho, de amizade, do começo, o meio e se porventura chegar a um fim, isso também tem que ser levado em consideração, porque pode ocasionar em algumas pessoas um bloqueio para novas relações. Isso é possível, né? É muito possível. Inclusive a pessoa atropelar, né? Terminou uma relação, aí está sofrendo, não quer sofrer, emenda em outra situação, né?
Veja, sempre se há um diálogo, né, se tudo é conversado desde o início, é mais propenso que o relacionamento tenda a dar certo, né? Às vezes as pessoas vão deixando passar, e aí quando viu, deixou passar muita coisa para começar a exigir lá na frente. Gente, foi uma aula que a gente acabou de ter aqui, né? Sobre dependência emocional. Parabéns, Thaisa, pela condução da entrevista. A doutora também, que falou muito bem. E é um tema que, assim, a gente precisa até de mais espaço para falar sobre isso. Porque você sabia que a própria dependência emocional é um dos sintomas que desencadeia vários tipos de distúrbios psicológicos? As pessoas começam a adoecer por conta dessa dependência emocional e acham que é frescura. Muita gente acha que é frescura e não consegue tratar sobre isso. E quando a gente vai falando sobre dependência emocional e vem aquele retrato, tem que ter o autocuidado e o amor próprio. É muito fácil falar, mas para quem está passando e é dependente emocional, para adquirir o próprio amor próprio, é bem difícil, é bem complicado. As pessoas que estão ao redor é que tem que ajudar, o esposo, os filhos, as pessoas que mantêm aquele elo ali com quem de fato já vê, já percebe que é uma pessoa que é dependente emocional, ela precisa de ajuda e ela não vai pedir. A maioria das vezes não vai pedir, geralmente é uma pessoa teimosa, que não reconhece que é dependente emocionalmente de outros. Muitas das vezes é uma pessoa que o pessoal julga, como diz, gosta de dar muito palpite, mas não é nem palpite. É realmente uma pessoa que depende emocionalmente da outra e quer participar da vida da outra pessoa. Então, quem está nesse elo ali, um precisa de ajudar o outro para poder realmente, de fato, isso não chegar a ser uma doença, certo? Não chegar a ser, de fato, procurar um psiquiatra, fazer análise e toda uma situação para combater a doença. Então, tem que se respeitar os espaços, sim, mas ajudar um ao outro e reconhecer que a outra pessoa precisa de ajuda é muito importante para poder a gente melhorar esse quadro de dependência emocional, viu? E, como eu sempre falo, coloca Jesus à frente de tudo, gente, que é a solução para todas as coisas. Eu sei que muita gente pode até dizer que é cansativo falar sobre isso, mas não é. Não é, principalmente nos tempos de hoje, que a humanidade ela está perdida. A gente percebe que há uma perdição entre nós mesmos, pessoas que estão perdidas, não sabem o que vem à frente, não tem perspectiva de vida, por qualquer coisa murmura, lamenta, se autodestrói. Sabe por que isso? E não é religião que eu estou falando, é divindade, é princípio divino, que é Jesus, que é o nosso caminho. Por isso, para finalizar o nosso programa, antes de eu chamar Padre Nilson, que sempre divide a tela comigo, já quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês nessa terça-feira, que mais uma vez colocaram aí à disposição que eu entrasse na casa de vocês. É muito bom.